E eu quero começar com você nessa noite lendo Marcos capítulo 2, verso 1. Marcos capítulo 2, verso 1 em diante. Coloca para mim, dá para colocar a Bíblia? Dá, né? Então nós vamos ler até o 11. Olha o que está acontecendo aqui. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Olha só, provavelmente ou era a casa dele, ou era algum lugar que ele se sentia em casa, mas ele estava numa casa, né? A Bíblia está dizendo isso. Depois disso, muitos afluíram para ali, tinha tanta gente, que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. A casa estava cheia, diga aleluia, porque aonde Jesus estiver, a casa vai ficar cheia. Essa é a primeira coisa que você precisa compreender, e é por isso que nós vamos ter 21 dias para a casa cheia. Então, isso é poderoso, isso é profético, e isso tem uma implicação poderosa na sua vida também, e ao compartilhar hoje um pouco, você vai compreender isso também. Veja que Jesus estava nessa casa, e porque ele estava lá, uma multidão foi trazida, e tinha muita gente. Tinha tanta gente que as pessoas nem conseguiam se aproximar, porque, como eu falei para você, se Jesus está na casa, prepare-se para que ela seja cheia de tudo que é bom. Isso é poderoso, isso é muito poderoso. A Bíblia continua dizendo, verso 3, alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Aqui você começa a ver uma outra coisa que vai acontecer nesses dias. Sempre que Jesus está na casa, haverá muita gente. Deus vai encher a casa, mas Ele vai fazer milagres. Veja que um milagre vai acontecer aqui agora. Jesus estava ali para estender a mão, para tocar as pessoas, e um milagre estava acontecendo. Esse homem vai ser curado, ele vai andar, ele vai ser liberto daquela escravidão que ele vivia, da sua enfermidade. Mas é poderoso, porque então, aqui é a segunda coisa que você deve esperar no seu coração, que honestamente, durante esses 21 dias de jejum, acredite nisso, nós estaremos reunidos aqui por 21 dias em nome dEle, na presença dEle, Ele estará entre nós, e por isso você deve esperar milagres na sua vida. Diga amém. Espere que Deus faça algo, crie expectativas no seu coração, porque aonde Jesus está, milagres acontecem. Mas é interessante que, volta um pouquinho no verso 5 ainda, a Bíblia diz que ele não manda o paralítico andar imediatamente, ele fala: os teus pecados estão perdoados, porque aonde Jesus está, o ponto central do Evangelho está sendo pregado. E esse é o ponto que eu quero compartilhar com você hoje. Ele diz para o paralítico: os seus pecados estão perdoados. O perdão total dos pecados é o ponto central do Evangelho. Por quê? Porque um dia foi o pecado, quando ele entrou lá no Éden, que separou o homem de Deus. Foi quando o pecado entrou no mundo através de Adão, e toda a raça humana foi contaminada. Toda a separação de Deus aconteceu, e naquele momento o homem se separa de Deus e começa a sofrer todas as consequências e maldições do pecado na vida dele. É nesse momento que o homem é expulso do jardim, e ele começa agora a viver debaixo da maldição do suor. Sua mulher tem dores de parto, ele vai começar a plantar e colher cardos e abrolhos, espinhos, e a sua vida começa a ter muitos problemas. É nesse momento que a morte entra, e a morte tem muitas faces. É nesse momento que entra a culpa, a condenação, entra a ansiedade, a depressão, o pânico, o medo paralisante, cobranças e todas as doenças psicossomáticas que vêm de toda essa cobrança. Aqui
Talvez você fique pensando que tratar a respeito de perdão de pecados é coisa simples. Não é. Esse é um assunto profundo. Não julgue sabê-lo. Não fique pensando, eu já sei que eu estou perdoado. Você já sabe. Mas acredite em mim, a maior questão de todos os seus problemas é que o diabo te acusa de dia e de noite. Ele te lembra de pecado de dia e de noite, porque ele sabe que foi esse ponto que nos separou de Deus. Foi esse ponto que produziu uma vida angustiosa e que tem destruído a vida de todo homem, que está enraizado em nós e que é um assunto profundo do Evangelho. Por que Jesus não simplesmente falou para aquele homem andar? Porque primeiro ele tinha que ter a certeza que estava perdoado, porque aquele paralítico sabia que todas as maldições, todas as enfermidades advinha da maldição do pecado. No momento que ele fala os seus pecados estão perdoados, ele entende, puxa, então agora eu posso ser curado. Se o que me afastava de Deus, se o pecado que trazia maldição na minha vida está pago, se Jesus está falando que eu estou perdoado, a Bíblia fala que agora ele tinha fé. Ele tinha fé. Você não pode ter fé enquanto você deve para Deus. Você não fala com quem você deve. Você foge de quem você deve. Se você está devendo para alguém e a pessoa entra ali na porta, você sai na outra. Você foge. É por isso que muitos irmãos não oram, porque lá no fundo eles têm uma sensação de dívida com Deus. E aqui o Senhor está mostrando um ponto central do Evangelho. Ele está resolvendo um problema profundo, que é a questão do perdão dos pecados. E a Bíblia continua dizendo, verso 6, ele diz: mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam no seu coração. Preste atenção nessa palavra. Arrazoar é avaliar com a razão, com a mente. É uma pessoa natural. Eles estavam discutindo o que estava acontecendo ali naturalmente. Mas olha o verso 7. Porque falava ele deste modo: isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Verso 8. E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam. Olha que diferença, não é? Fariseu arrazoa, Jesus percebe no espírito. Homens naturais querem discutir a Bíblia naturalmente. Pessoas espirituais percebem no espírito que Deus está falando. Quem está me entendendo? Essa é uma diferença. Não tente compreender as verdades poderosas do Evangelho, que tem o poder de transformar a sua vida, apenas com a sua mente. Você precisa ouvir o que eu estou pregando aqui hoje em oração, para que você perceba no Espírito o que Deus está trazendo para você. Eu me preocupo porque é um assunto que as pessoas têm ele por simples, mas ele é profundamente libertador, poderosamente libertador. Veja esse homem, esse milagre que está acontecendo aqui agora, Jesus escolhe colocar esse na Bíblia, ao tratar do perdão do pecado, porque na Bíblia todo milagre é pedagógico. Ele não está aqui só para contar uma história, está aqui para nos ensinar algo. E esse homem não podia andar, ele não tinha vida, ele estava paralisado. Essa é a verdade a respeito de todo aquele que ainda está debaixo de culpa e condenação do pecado. A sua vida não anda, você fica paralisado, você tem uma vida que não avança, você não pode produzir, você vive em angústia. Mas quando o Senhor está na casa cheia, a libertação daquilo que te para já chegou na sua vida. Por isso eu quero que você diga para o Senhor hoje, enquanto você ouve: Senhor, eu sei a respeito dos perdão dos pecados, mas eu quero ter revelação. Eu quero viver como uma pessoa completamente livre. E a Bíblia fala, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Verso 9. Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te,
toma o teu leito e vai para a tua casa. E a Bíblia fala que esse homem foi curado. A Bíblia fala que Jesus tem autoridade para perdoar pecados, porque Ele é Deus. E é isso que você precisa agora compreender. Você percebe que esses dias de jejum, nós temos de casa cheia. Eu quero que você entenda que você participa de pelo menos 3 casas em que Jesus vai encher. A primeira casa que Jesus vai encher é você. Você é casa de Deus. Você é templo do Espírito Santo, amém, irmãos? Então, eu quero que você encha o seu coração de expectativa para que nesses 21 dias, você, como casa de Deus, seja cheio do Espírito de Deus. O Senhor vai transbordar na sua vida, o Senhor vai te renovar, vai fazer forte o cansado, vai renovar as forças daquele que não tem nenhum vigor, vai renovar a alegria da salvação na sua vida, vai encher você pelo seu poder. Essa é a primeira casa. Mas a segunda casa é a sua família. Lá onde você mora, você, sua mulher, seus filhos, seu marido, ou você, seus pais, seus irmãos. Nós cremos sim, que nesses dias de 21 dias de jejum, da casa cheia, a casa, sua família vai ser tocada pelo poder de Deus. Vai haver vida lá, vai haver milagre, vai haver provisão, vai haver riso. Deus vai enxugar as lágrimas, vai tirar o pranto, a depressão e vai colocar alegria na sua casa. Diga aleluia. Creia nisso, meu irmão. Mas a terceira casa que você participa é a reunião da igreja. Não é esse prédio. Deus não habita aqui. Quando nós vamos embora, Deus vai conosco. Ele não mora aqui. Mas nós estamos aqui como igreja. E como igreja nós somos casa de Deus também. Amém, irmãos? E porque nós estaremos reunidos como casa de Deus, nós temos a certeza que serão também dias de grande mover de salvação. Diga amém. Deus vai usar você. Pessoas serão alcançadas, serão removidas do inferno para sempre. Por quê? Porque haverá perdão dos pecados. Pastor, qual que é o tema desse jejum? Olha, é 21 dias para que a casa fique cheia e nós vamos ministrar para você a respeito do perdão total dos pecados. Serão 21 ministrações a respeito do perdão dos seus pecados. Você está pensando, né? Mas como assim? Que tem tanto assim para falar disso? Pois é, essa é a prova de que você precisa ouvir sobre isso. 21 pregação para você compreender a profundidade do tanto que você está perdoado e o tanto que essa mensagem é libertadora. Eu estou te mostrando que foi o pecado que causou toda a tragédia na raça humana e continua causando até hoje. Mas é o perdão dos pecados que produz toda a libertação da sua vida. E é por isso que nós precisamos compreender perfeitamente sobre isso. Porque quando se trata de pecado, uma pergunta frequente, então, é esta, preste atenção. Pastor, eu preciso pedir perdão por cada pecado que eu cometo? Sempre as pessoas estão perguntando. E eu quero que você preste atenção quando eu estiver pregando hoje, que é o que eu quero te mostrar. É que ninguém pode viver uma vida em paz, abençoado, frutífero, com fé, com ousadia, enquanto você vive com uma consciência de pecado, de pecador, de devedor. Ninguém aguenta viver o dia inteiro lembrando que tem uma dívida para pagar. Quando você tem um cobrador no seu pé, quando você está devendo para um agiota, está querendo te matar, toda vez que o telefone toca, você gela, porque você pensa que é o cobrador. E se tiver alguém o tempo inteiro lembrando, já pagou a dívida hoje, já juntou mais um pouco, imagina o que vira o inferno na vida de uma pessoa que o dia inteiro está lembrando que é devedor, que está em dívida, que está devendo. Alguém me contou que outro dia chegou uma carta da Receita Federal. Ele já gelou inteirinho. Ai, meu Deus do céu. E o medo de abrir. Deve ter uma dívida aqui horrorosa para eu pagar.
Na verdade, a hora que ele abriu, era restituição de imposto de renda. Mas você vê a consciência de culpa, de dívida, está dentro de nós, irmãos. E o Senhor vai tirar isso de você nesses dias, em nome de Jesus. Você vai aprender a viver completamente livre da consciência de dívida. Você vai viver o dia inteiro com a consciência de que está tudo pago. Aleluia! Oh, irmão, que coisa! Você sabe, você não pode lembrar todos os pecados que você comete. Você se lembra todos os pecados que você cometeu hoje? Tem uma listinha aí? Não. Você não lembra. Até porque muitos pecados, inclusive, são de pensamentos, motivações, não são só de atos, tudo é pecado diante de Deus. Cobiça, tantas coisas que acontecem e você não lembra. Você, com certeza, no decorrer da sua vida, você já esqueceu de milhares e milhões de pecados que você já cometeu desde o dia que você nasceu. Você não lembra mais. E é por isso que Deus teve que tirar todos os seus pecados de uma vez por todas lá na cruz, porque você não vai lembrar. Eu sei, daqui a pouco eu vou chegar lá. Tem pessoas que falam: não, Deus só lembra o que eu lembro. Isso não tem fundamento na Bíblia, porque Ele, como reto juiz, seria injusto se deixasse passar os seus erros só porque você esqueceu. Se não, era muito simples, né? Imagina que alguém cometeu um assassinato, depois ele teve uma amnésia, ele chega diante do juiz e fala: estão falando aí que eu matei, mas eu não lembro, né? Ou diria assim: não me sinto um assassino. Porque hoje isso é o que você sente, né? Então, o juiz decente vai aceitar uma conversa dessa? Não vai. Então por que você acha que só porque você esqueceu, ele não tem valor diante de Deus? Não, isso não tem fundamento na Bíblia. Os seus pecados e o perdão deles não está baseado no que você lembra, está baseado no que Deus lembra. E Deus lembra tudo e pagou tudo. Porque se Deus não te perdoar pela mente dele, pela lembrança dele e não pela sua, os seus pecados estariam pendentes aí a milhões, porque você não consegue lembrar. Se Deus só fosse perdoar o que você lembrasse, você não estaria plenamente perdoado, e por isso você teria muitos problemas para pagar. É por isso que o Senhor vem para pagar todos os seus pecados quando Ele morre. E a Bíblia fala que Ele levou de uma vez para sempre. Então preste atenção, a vida cristã definitivamente não se trata de manter um relacionamento correto com Deus, pedindo perdão o tempo todo. Eu conheço irmãos que a vida dele o tempo todo é: perdoa, misericórdia, me perdoa, pequei de novo, me perdoa. Você vai ficar louco, irmão. Isso não é vida cristã. Deus não quer que você viva dessa maneira. Deus conhece você, Ele sabe que você se arrepende do seu pecado, Ele também sabe que você é uma pessoa totalmente perdoada, porque Ele sabe da obra que Ele mesmo realizou. Caso contrário, se você fosse apenas parcialmente perdoado, você nem poderia entrar no céu, porque no céu só pode entrar quem é considerado totalmente inocente. No céu não entra pecado, e nem pecador. E como você não se lembra de todos os seus pecados, se Deus não tivesse te perdoado de uma vez para sempre, justamente porque você não lembra, você não poderia entrar, porque você não poderia ter sido decretado totalmente inocente. Você teria que ser, não, parcialmente perdoado, porque Ele só está perdoado pelo que Ele lembrou. Mas não, você vai entrar no céu, porque quando chegar lá, o sangue de Jesus foi derramado definitivamente, de uma vez por todas, para sempre, e todos os seus pecados estão pagos. Por isso você não é parcialmente perdoado, você é totalmente perdoado, está declarado inocente, pode entrar no céu. Eu sei que talvez você ouviu muita coisa contrária a vida toda. Não se assuste, eu não estou aqui para dar minha opinião. E eu sei que é impressionante como muitos irmãos religiosos, teólogos, se levantam enfurecidos
quando eles escutam uma mensagem como essa, porque ele quer lutar com unhas e dentes para provar que não, que eu tenho que fazer alguma coisa para ser perdoado, como se pudesse. Veja, você não é parcialmente perdoado, você é totalmente perdoado, para sempre. Por quê, pastor? Por causa do sangue de Jesus. Você não é perdoado mais por pedir perdão a Deus. O seu pedido de perdão não tem poder para perdoar seus pecados. O sangue de Jesus tem poder para perdoar seus pecados. É uma coisa totalmente diferente. E por isso eu te digo, graças a Deus, você está perdoado. Está perdoado no seu passado, no seu presente e no seu futuro. Veja, daqui a pouco eu vou falar sobre isso um pouco mais. Mas quando que Jesus te perdoou totalmente? Foi agora, quando você confessou? Não. Que dia que aconteceu o pagamento de pecado, irmãos? Alguém sabe me dizer? Lá na cruz. Há 2000 anos atrás, quando ele morreu e disse está consumado, ele pagou todos os seus pecados. Ou seja, quando ele pagou há 2000 anos atrás, todos os pecados da sua vida que ele pagou eram futuros, ainda aconteceriam e estavam pagos lá atrás, sim ou não? Então por que você acha que agora, depois que você se converteu, para frente, você ainda tem que fazer alguma coisa para ele perdoar? Muitos irmãos não conseguem entender, eles até acham que para trás está certo, pastor, amém, eu converti, Deus me perdoou, mas agora não, agora só os que eu lembrar. Não mudou. O que Jesus fez lá atrás, pagou tudo para frente, e tudo agora está pago. Você consegue dizer amém? Tem dificuldade? Pastor, não fala isso. Qual que é o problema de nós pregarmos isso? Nós já estamos sendo chamados de herege, né? E vamos ser mais ainda, prepara. Porque as pessoas acham que ao falarmos isso, nós estamos empurrando você para o pecado. Ah, mas se está tudo pago para frente, vamos pecar. Não, amado, quando você nasceu de novo, a Bíblia fala que Deus colocou em você uma divina semente. Quem nasceu de novo não quer pecar. Não, sabe que o pecado causa muitos problemas. Pecado é comida de demônios, que são sanguessugas, são vampiros espirituais que sugam sua vida. Só que ir para o pecado quem não nasceu de novo. Quem nasceu de novo, diz a Bíblia, não vive na prática. Ele peca, mas não quer essa vida mais. É porque as pessoas têm uma ideia de que está todo mundo crente aí, louco para ir para o carnaval. Só não vai porque o pastor está amarrando ele. Não, eu não estou louco para ir para o carnaval. Eu não estou louco para viver uma vida no pecado. É uma vida de momentos de prazer por toda uma vida de opressão, cheia de demônios, de acusação, de cadeias horrorosas, de ansiedade, de depressão, de vazios existenciais. Agora, se você não nasceu de novo, você vai viver no pecado. Mas quem nasceu de novo não está querendo ir para lá, não. Por que você iria querer viver longe de alguém que pagou todas as suas dívidas? Pelo contrário, quanto mais você conhecer o amor de Deus, mais perto dele você quer ficar. Quanto mais você entender o perdão total dos seus pecados, mais você quer andar com o Senhor. Mas você vai andar livre dessa condenação. Você não pode, então, ser mais perdoado do que você já é. Essa que é a verdade. Porque o sangue de Jesus te limpou uma vez por todas. Você sabe, o livro de Hebreus, ele trabalha duro para nos convencer de que Jesus morreu uma única vez e nunca mais morrerá para perdoar pecado de novo. Ele não está no céu morrendo de novo e de novo, assim como você não está na terra sendo perdoado e perdoado e perdoado. Hebreus, ele se esforça para nos mostrar que o assunto do perdão dos nossos pecados não está acontecendo repetidamente no céu nem na terra, aconteceu de uma vez para sempre, e é um assunto encerrado. Que coisa, vamos ler isso? Veja, ele não entrou no céu para oferecer repetidamente o sangue, como o sumo sacerdote fazia
quando entrava no Santo dos Santos no Velho Testamento. Lembra? Lá no Velho Testamento, antes de Jesus vir, havia pecado, separava o povo de Deus, produzia morte. Jesus não tinha vindo. Então havia um representante da nação, chamado sumo sacerdote. Ele matava um animal para não ter que matar o povo, e oferecia o sangue do animal como prova de que foi morto e foi pago o pecado. Quem está me entendendo? Mas todas as vezes que eles faziam isso, a nação lembrava que tinha um pecado, e tinha uma dívida, e no outro ano tinham que fazer de novo. E a Bíblia fala que esses rituais, né, de sacrifício pelo pecado, trazia a lembrança de Israel todas as vezes: estou devendo, estou em pecado, tem maldição, se não for pago, estamos fritos. Mas quando Jesus vem, Ele resolve isso para sempre. Eu quero ler Hebreus com você, se der para colocar para mim na linguagem de hoje, Cláudio. Hebreus capítulo 9, verso 25. Hebreus 9, 25 na NTLH, dá para colocar? Coloca para mim. Vamos ler até o 28. Preste atenção. O grande sacerdote entra todos os anos no lugar santíssimo, levando consigo o sangue de um animal. Porém, Cristo não entrou para se oferecer muitas vezes. Verso 26. Se fosse assim, Ele teria de sofrer muitas vezes desde a criação do mundo. Pelo contrário, uma vez por todas, diga comigo, uma vez por todas. Uma vez por todas Ele apareceu agora, quando os tempos estão chegando ao fim, para tirar os pecados por meio do sacrifício de si mesmo. Verso 27. Cada pessoa tem de morrer uma vez só e depois ser julgada por Deus. Assim também Cristo foi oferecido uma só vez em sacrifício para tirar os pecados de muitas pessoas. Depois Ele aparecerá pela segunda vez, não para tirar pecados, porque Ele já fez isso, mas para salvar as pessoas que estão esperando por Ele. Vai lá para o capítulo 10 agora, verso 10. Capítulo 10, verso 10. Põe para mim, por favor. Acompanha ainda. E porque Jesus Cristo fez o que Deus quis, nós somos purificados do pecado pela oferta que Ele fez todo dia, gente. O que está escrito lá? Lê mais alto. Agora com fé. Uma vez por todas. Todas, presente, passado e futuro, do seu próprio corpo. Verso 11. Todo sacerdote judeu cumpre todos os dias os seus deveres religiosos e oferece muitas vezes o mesmo sacrifício, mas estes nunca poderão tirar pecados. Verso 12. Porém Jesus Cristo ofereceu só um sacrifício para tirar pecados. Se fosse, eu sei que muitas pessoas, preste atenção, quando a Bíblia coloca pecado no singular, ele está falando da natureza caída, que foi resolvida também, mas agora está no plural, porque são os seus atos de pecados. Ele está falando todos os seus pecados de uma vez por todas foi resolvido. Uma oferta, olha só, uma oferta que vale para quando, gente? Até você converter? Para sempre. Para sempre. Eu sei, a mensagem da graça é uma loucura tão grande, porque é a mesma coisa eu chegar aqui para você e falar: olha só, eu sei que você tem gasto mais do que você ganha, e toda vez que você faz isso, você sabe lá no fundo que não é legal, e isso te perturba, não é? Porque sempre está no vermelho, e aí está pagando juro de cartão de crédito, tem gente te ligando. Mas eu tenho uma notícia boa para te dar. Apareceu um parente bilionário seu, que gosta muito de você, e ele me procurou, eu sou seu contador, inclusive tinha muito mais dívidas de impostos que você nem sabe que tem, viu? Porque você esqueceu, você não leu direito. Inclusive era 2 milhões de impostos, e você nem sabia, mas ele pagou tudo. Pagou aquela fatura atrasada do cartão, 3 meses, pagou os impostos.
E Ele mandou te falar o seguinte também: todas as dívidas suas que aparecer até você morrer, é só ligar para Ele, que está pago também. Você está rindo, né? Pois é, realmente aqui na terra não tem. Mas isso é a loucura da graça que eu estou te contando. Está pago para sempre. Eu sei que você fica falando: pastor, não fala isso. Olha esses adolescentes que te ouvindo. Eles são tudo nascidos de novo. Só porco que quer ir para a lama. Ovelha não. Quem nasceu de novo não está atrás de ficar fazendo dívida. A dívida é só uma queda. Não é a vontade de Deus. Não fica preocupado. Por que você acha que eu ficar cobrando dívida de você vai impedir você de fazer mais dívida? Não vai. Mas se eu te contar que há um Deus que te ama, porque a dívida não faz bem para ninguém. Ninguém fica em paz com ela. Pessoas decentes não ficam. Você nasceu de novo. É a consciência de que eu estou com a minha vida paga diante de Deus, é que me dá paz para viver e prosperar e abençoar e ser abençoado. Mas é incrível como isso ofende e preocupa as pessoas. Mas vamos terminar de ler. E depois sentou-se à direita, ao lado direito de Deus. Continua. Ali Jesus está esperando até que Deus ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos seus pés. Assim, com um sacrifício só, Ele aperfeiçoou para sempre os que são purificados do pecado. Quantos estão purificados do pecado aqui? E o Espírito Santo também nos dá o seu testemunho sobre isso. Primeiro ele diz: quando esse tempo chegar, qual tempo? Quando Cristo viesse. Diz o Senhor: eu farei com o povo de Israel essa aliança, porei as minhas leis no coração deles. Fica aí. E na mente deles eu escreverei. Ele está dizendo, quando ele vier e pagar para sempre o pecado, eu não vou só pagar para sempre. Agora eu vou colocar, em toda reverência, um santo chip espiritual no coração e na mente deles, de tal maneira que eles vão querer fazer a minha vontade. Eles não vão querer ir para o pecado. Eles vão querer viver o que está no meu coração. Olha lá, eu vou colocar no coração deles e na mente deles a minha vontade. Por que você acha que você vai querer ir para o pecado, criatura? Você mudou de natureza. Você tem uma divina semente. Pé de manga dá manga, de caju dá caju. E de pecado dá pecado. Mas Deus arrancou a árvore do pecado e colocou em você a sua árvore santa, colocou no seu coração. Olha o que diz, continua para mim, por favor, verso 17. Depois ele diz: tem mais, eu vou colocar minha vontade no coração deles, eles não vão querer ir para outro lado, mas eu também não lembrarei mais dos seus pecados, nem das suas maldades. Por que ele não vai lembrar? Porque pagou. Porque se você acha que Deus só lembra do que você lembra, então que Deus colocasse uma doença de amnésia na sua cabeça. Aí a gente viveria num estado de amnésia espiritual e os pecados estavam resolvidos. Mas isso não tem fundamento na palavra. Ele não lembra mais. Não é porque ele faz de conta, não. É porque está pago mesmo. Eu sei que é uma notícia muito poderosa, né, para você entender ela e aceitar como verdadeira, mas que o Senhor te ajude hoje. Isso vai produzir uma paz profunda no seu coração. Vou terminar, verso 18. Assim, quando os pecados são perdoados, já não há mais necessidade de oferta para tirá-los, porque já está feito. Deixa eu só abrir um parênteses. Você sabe que uma das coisas mais escravizadoras da vida é o medo. O medo é terrível. Medo de não casar, medo de o casamento acabar,
medo de a sua empresa quebrar, medo do futuro, medo da pandemia, medo do ladrão, medo de não passar no vestibular, medos. Medos são horrorosos. Mas aonde está a raiz do medo? Já falei outras vezes, mas eu preciso repetir. Quando você quer entender a raiz das coisas na Bíblia, você tem que usar de uma regrinha para interpretar a Bíblia. Quando você estuda a Bíblia, tem várias regras para você não errar na interpretação. É chamada de hermenêutica, para quem já fez seminário. Então, uma das regras da hermenêutica chama-se a lei da primeira menção. O que é isso, pastor? Todas as vezes que aparece pela primeira vez um assunto na Bíblia, ele determina, em linhas gerais, o significado desse assunto por toda a Bíblia. Então, a primeira vez que aparece, então, usando essa regra, a palavra medo na Bíblia, foi lá em Gênesis. Porque Deus falou para Adão: se você comer da árvore que eu falei para você não comer, você vai morrer. Adão comeu, não morreu na hora. Todos os dias ele encontrava com Deus, na viração do dia. Naquele dia, a Bíblia fala que Adão teve medo e por isso se escondeu. Aqui aparece a primeira vez a palavra medo. Então, em que contexto o medo aparece? Medo de morrer. É por isso que todo medo é medo de morte. Eu já falei isso outras vezes, estou só te lembrando. Ou para quem nunca ouviu, novidade. Então, se você pegar, você vai perceber isso. Então, as pessoas têm medo de andar de avião. Ah, eu tenho medo de andar de avião. Não, você tem medo do avião cair e você morrer, né? Então alguém me falou: eu tenho medo. Tem muitos medos, né? Tem medo de cobra. Quem tem medo de cobra aqui? Não, você tem medo do que, na verdade? Da cobra te picar e você morrer. Há muitos medos, há medos de falar em público. Você fala: onde é que está a morte aí? Se você for tirar, escamar, você vai ver a morte lá no final. Vai dar um branco, eu vou passar uma vergonha, um vexame, vou ser demitido, não vou conseguir, estou sendo bem rápido nas escamas, não vou conseguir sustentar a minha família, vou cair em depressão e vou morrer. Mas eu não vou morrer de susto. O cara aparece de repente. É porque vocês não eram daqui antes, quando no começo, umas 3 vezes subiram aqui para me pegar. Você lembra disso? Já subiram pessoas aqui para me atacar. Mas isso é outra história. Eu vivo sem medo, aleluia. Mas eu vigio. Irmãos, me assusta não. Olha para cá. Veja, então você vai ver que o medo e a morte, ela tem muitas faces. Depressão é morte, ansiedade é morte, insônia é morte, pânico é morte, miséria é morte, tudo isso é morte. Mas a pergunta ainda fica no ar. Olha para cá. Será que realmente é só o medo do desconhecido ou tem algo mais profundo? Em última análise, o medo não é simplesmente o medo da morte. É o medo de que todo homem, crente ou ateu, sabe, na sua consciência, e não tem jeito de arrancar, é que um dia todo mundo vai comparecer como Adão na presença de Deus. E essa conta vai ter que ser acertada. E aqui está a raiz do medo, que é a raiz da ansiedade e que é a raiz da maior pandemia da nossa geração: depressão. Mas eu estou aqui para te contar uma coisa. Não fique com medo, porque se você creu, quando você comparecer diante dele, a sua conta está paga para sempre. Isso vai curar você. Isso vai curar todo quanto é tipo de doença da sua alma. Na hora que você tiver revelação de que está pago, que está perdoada as suas dívidas com Deus, você não vai querer fugir para o pecado. Você vai só viver em plena paz do seu coração. Toda aquela coisa ruim vai sair do seu coração. Você não vai mais precisar ficar
de médico em médico, de remédio em remédio. Eu não estou falando que você está pecando por fazer isso, não, pode ir, mas acredite em mim, a raiz do seu problema é tratada no momento em que a sua dívida está paga. Diga amém. Isso é muito poderoso, querido. Veja, eu te pergunto, quantos pecados você cometeu na sua vida? Com certeza milhares, milhões. Agora, mais uma vez, quantos desses você lembrou de confessar e pedir perdão? Se você for honesto, você sabe que a maioria não foi lembrado. Por isso que o seu perdão não depende da sua memória. O seu perdão é sobre a cruz, é sobre o sangue de Jesus. Você já se esqueceu de confessar a maioria deles? Se fosse depender de você, seria tarde demais. No entanto, eu sei que algumas pessoas insistem em tentar resolver esse problema, mais uma vez, como eu disse, achando que Deus só vai se lembrar do que você se lembrar. Mas como eu disse para você, isso não tem fundamento. A verdadeira solução dos milhões de pecados não confessados não é que você vai resolver, é que Jesus vai resolver. Não depende de você lembrar. O seu perdão é por meio dele e do que ele fez lá na cruz. No Evangelho, você não vai encontrar em nenhum lugar onde você é solicitado a manter anotações de todos os seus pecados. Ninguém vai viver uma vida cristã saudável, com fé, com ousadia, com autoridade para pregar o Evangelho, para expulsar demônios, para vencer, para andar em vitória, para viver uma vida saudável na sua mente, nas suas emoções, com um caderninho de culpa diário. Eu não sei se você já tentou, recomendado aí pelos professores de finanças, anotar tudo que gasta. Eu já tentei esse negócio. Alguém já tentou aqui? Ah, Senhor, que horror. Tomou um cafezinho, R$3,50. Se for no shopping é quanto? Uns 8? Comeu um pão de queijo, anota. Pegou um Uber, anota. Meu Deus do céu, no final do dia fecha a conta. Como é que dorme? E 30 dias. Jesus poderoso. Mas tem irmãos que estão fazendo isso com os seus pecados. Ele escutou algum enlouquecido dizendo que todo dia no final da noite ele tem que parar, separar um momento, pensar no dia inteirinho que ele fez, dar uma meditada, dar uma acertada de conta com Deus, aí dorme. Mas se eu for fazer isso eu não durmo nenhuma noite. Não é que eu sou um desvairado pecador, não. Deus que me livre, sou pastor há 25 anos, não vivo uma vida de pecado, não. Estou pregando essa verdade. Por que você acha? Se fosse assim eu estava lá, pastora Luiz. Porque ninguém esconde pecado 30 anos, né, irmãos? Uma hora dessa aparece. Nós não vivemos uma vida dissoluta, não. Nós pecamos como todo mundo, mas não vivemos assim. Não queremos isso. Reconhecemos que pecado é pecado, reconhecemos que não é bom, reconhecemos que não é a vontade de Deus, mas não temos que viver com consciência dele, porque preferimos viver pelo Evangelho, que diz que nós estamos perdoados, e por isso podemos ter fé. Caso contrário, não poderia estar aqui. Eu sei que você pode perguntar: pastor, tudo bem, e sobre o arrependimento? O ensino predominante no meio evangélico é que eu preciso me arrepender de cada pecado que eu fizer para ser perdoado. E eles dizem que como nós pecamos todos os dias, nós devemos também nos arrepender todos os dias de cada um dos pecados. Esse aqui é o problema. Eles até acreditam na graça de Deus e no perdão do sangue, mas ensinam que agora para frente o perdão continua valendo, mas desde que você lembre e se arrependa e peça perdão. Mas isso não é evangelho. Arrependimento e pedido de perdão são duas coisas diferentes. Arrependimento significa, em primeiro lugar, mudança de pensamento, de ideia. Arrependimento na Bíblia é a palavra grega metanoia. Eu penso agora diferente do que eu pensava antes, eu penso como Deus pensa. Amém, irmãos? Arrependimento é que eu mudo a minha maneira de pensar a respeito de quem Deus é,
Deus não é para mim mais um juiz que está lá me julgando, querendo me punir, me mandar para o inferno. É meu Pai que me perdoou, que me ama e que está planejando coisas boas para mim. Eu não penso de mim mais como eu era antes, que agora eu sou uma nova criatura, vivendo em novidade de vida. Isso é arrependimento. Uma mudança de pensamento significa que agora eu me afasto de certas maneiras de agir e vou viver de outra maneira. Eu sei que para alguns, se não tiver choro profundo, não é arrependimento verdadeiro. Eu não sou contra ninguém chorar pelos seus erros, mas a Bíblia fala que nós devemos, 2 Coríntios 7,10, fazer isso pela tristeza segundo Deus, que não nos acusa, não nos condena, não nos abate, mas que apenas nos diz: não combina mais com você esse caminho, você não precisa viver mais escravo disso. É o pensamento do Senhor que diz para aquela mulher pega em adultério: nem eu te condeno. Ninguém te condenou? Eu que posso te condenar, estou te dizendo, nem eu te condeno. Vá, não peques mais. Aí você fala: pois é, mas ele falou isso, vai, não peques mais. Você só pode ir não pecar mais quando parar de ser condenado. Primeiro eu não te condeno. Depois, o vai, não peques mais vira uma promessa. Porque eu não te condeno, porque você não está debaixo de condenação, você não vai viver mais escravo do pecado. Pode ir, você está liberto. Quem vive com consciência de que está perdoado, não vai viver debaixo da escravidão do pecado. Então você nunca deveria achar que... Você pode chorar pelos seus erros, tem problema, mas não pense que é o seu pranto que te perdoa. O que te perdoa é o sangue de Jesus. E isso foi feito de uma vez para sempre. Então veja, arrependimento é bom, mas pedir perdão é totalmente diferente, porque isso pressupõe que eu ainda não fui perdoado. Mas é interessante porque nenhuma única vez, alguma ou qualquer epístola do Novo Testamento nos diz que nós devemos pedir perdão para Deus. Afastar do pecado? Sim, sempre. Mas por que você pediria algo que você já tem? Vamos ler aqui Efésios capítulo 1, verso 7, coloca para mim. Vou ler 2 versículos com você. Efésios capítulo 1, verso 7. No qual temos a redenção pelo seu sangue. Fomos redimidos, fomos comprados de volta, pertencemos a Ele, não somos mais do diabo. A remissão dos pecados, segundo, temos a redenção do seu sangue e a remissão dos pecados, veja que está junto, a redenção pelo seu sangue, fomos redimidos, fomos comprados de volta, Jesus foi lá e pagou por você e arrancou você da mão do diabo, quantos dizem amém? Isso é redenção. Mas também você foi remido do pecado, seu pecado está pago, junto com a redenção, segundo a riqueza da sua graça. Olha o que diz Colossenses 1,14. Ele diz também a mesma coisa, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Veja, a redenção do pecado e o perdão dos pecados são algo que você já tem, não é algo que você está lutando para ter. Essa é uma diferença fundamental. Você foi redimido, você não fica todo dia. Interessante que você crê numa parte desse versículo. A Bíblia fala que você foi redimido, você foi comprado de volta e o seu pecado foi pago, no mesmo versículo. Você não fica lá na sua casa todo dia, quando você vai dormir, e fala: Senhor, por favor, morre de novo hoje e me compra de novo da mão do diabo. Aí amanhã você fala: Senhor, de novo, compra eu de novo. Você não faz essa oração, mas todo dia você fala: me perdoa, me perdoa. Mas o mesmo que te remiu, pagou sua dívida de uma vez para sempre. Então por que você vai ficar pedindo perdão, sendo que é algo que você já tem? Você pede o que você não tem, você pede uma casa, você pede um carro, você pede um casamento, você pode pedir, mas o perdão já está dado. Ai, pastor, mas como é que eu faço? Parece que se eu não pedir perdão, parece que eu não fui perdoado. Olha, você pode admitir o erro. Se você quiser fazer, pode, não vou te mandar proibir você fazer. Só estou te contando que você está pedindo algo que você já tem.
Preste atenção. Como que é na prática? Você pecou. Biblicamente falando, olha para cá, você vai dizer o quê? Senhor, eu sei que o que eu fiz é errado, reconheço, sei que isso não é legal, e eu te louvo porque, apesar de eu ter feito isso, eu sei que eu já estou perdoado e que o seu sangue já me lavou. E Senhor, me ajuda, me dá graça para eu não fazer isso de novo. Essa é a oração bíblica, essa é a oração correta. Eu já estou perdoado, eu reconheço que eu errei, eu agradeço porque eu já tenho perdão e peço para Deus me ajudar a não fazer de novo. Quem está me entendendo? Eu não tenho que ficar remoendo. Eu reconheço que muitos eventos, conferências de jovens, que se faz apelos de arrependimento, e os jovens vêm, deitam e urram, e você fala, que avivamento! Mas infelizmente a maioria desses avivamentos é jovem condenado, urrando aqui para ver se consegue um perdão. Eu não sou contra fazer apelo e vir dar a sua vida, mas eu prefiro que você venha chorar e consagrar a sua vida, porque descobriu que é tão amado e tão perdoado, que para sempre está resolvida a sua vida, e por isso você quer viver para o Senhor. Esse é o verdadeiro avivamento que acontece dentro de nós, quando descobrimos que já fomos perdoados. Você não tem que ficar o dia inteiro pedindo perdão, não faz sentido pedir para ser redimido todo dia. A palavra confessar significa concordar. Claro que eu deveria concordar com Deus sobre tudo. Nós confessamos e concordamos que Ele criou o mundo, que Jesus é o Senhor, que trair o cônjuge é pecado. Concordamos com Deus sobre tudo, mas eu não concordo para ter perdão. Eu concordo porque sou perdoado. Está me entendendo a diferença? Senhor, eu reconheço, trair a mulher é pecado. E se você fez isso, você fala, Senhor, é verdade, isso que eu fiz não é legal, é errado, é pecado, eu concordo com o Senhor, mas eu te louvo porque eu sei que eu estou perdoado, e eu oro para que o Senhor me ajude a não fazer isso mais. É isso que uma pessoa deve fazer. Por que eu tenho que fazer isso, pastor? Porque aí você vive com a consciência do perdão, e não do pecado. Todo perdão de que nós precisamos por toda a vida e eternidade foi fornecida por meio da cruz. Eu sei que pessoas criticam, às vezes, um católico, porque ele vai lá no padre toda semana para confessar o pecado. Mas você rejeita um sacerdote humano e você fala, não, eu falo direto com Deus. Aí você faz a mesma coisa com Deus, pede perdão todo dia. Mas é a mesma coisa. Os dois estão errados. Porque se você creu, os dois estão pagos. Você agradece. Você não vive com essa consciência. Quanto menos você vive com a consciência do erro, acredite em mim, menos você vai errar. Mas quanto mais você fica preso na dívida, mais você vai cair nela. Porque é isso que a palavra de Deus nos mostra. Agora, preste atenção. Você precisa apenas entender que isso é um fato. Porque muitos irmãos acham que, não, pastor, posicionalmente eu estou perdoado, mas na prática eu preciso me apropriar. Não, isso não é verdade. Não é verdade. Você está perdoado, sinta você ou não. Tem irmão que ele fala, não, eu tenho que sentir que eu fui perdoado, para depois ser perdoado. Não, perdão não é sentimento, é um fato ocorrido. Eu não tenho que fazer nada, está pago. A Bíblia não pode mentir. O problema é que às vezes te falta acreditar. Então eu vou usar um exemplo que o pastor contou hoje. Imagina que o pastor Vinícius está me devendo 100 mil reais. E ele, só um exemplo, e ele então está fugindo de mim. Mas agora ele ganhou de presente uma semana na pousada do Rio Quente. Tudo pago.
Ele não vai gastar dinheiro nenhum. E aí ele vai. E quando ele chega lá, na piscina dos mais alegrinhos, quem ele encontra? Eu. Eu olho para ele e falo o quê? Para vir para a pousada você tem dinheiro. Para me pagar você não tem, miserável. Todas as vezes que ele me vê, ele vai ficar em paz? Não. Quando você está devendo, nem de graça você não descansa. Mas vamos imaginar outra cena, outra hipótese. Antes dessa viagem, o pastor Enio, que gosta muito do Vinícius e tem condição, está sabendo da dívida. Ele me procura e paga os 100 mil do Vinícius. Só que ele tem que viajar, não deu tempo de falar, e ele fala para o pastor Semi: ô pastor Semi, avisa o Vinícius que eu paguei a dívida dele com o pastor Naor, está tudo certo. O Semi esqueceu de avisar, e o outro viajou. Aí eu vou para a pousada e encontro o Vinícius lá. Como está tudo certo, eu encontro o Vinícius e falo: ô Vinícius, como é que você está? Tudo bem, que bom te ver. O que o Vinícius pensa? Esse cara está sendo irônico. Eu estou devendo para ele, como é que ele está bem comigo? Não. Ele fica perturbado, mas a dívida está paga. Mas ele não sabe que está paga. Por isso ele está debaixo de culpa. Até que o Semi encontra ele e fala: rapaz, esqueci de te avisar. Sabe aquela conta? O Enio pagou para você. Está tudo certo entre você e o pastor Naor. Meu Deus, qual que era a diferença? É que ele não sabia. Você sabe qual é o problema? Muito crente vivendo angustiado com dívida paga, porque não ouviu essa mensagem de que está pago para sempre, ou não acreditou nela. Mas hoje eu estou aqui para te contar: você tinha uma dívida impagável com Deus, mas Jesus, o Filho, pagou no seu lugar e mandou eu te avisar: está pago para sempre. Aleluia! Pode ir para a pousada passear. Que coisa, não é? Você não tem que se apropriar, é seu, é um sacrifício definitivo. E uma vez, eu já vou encerrar, os irmãos do louvor, pode subir. Uma vez que o sangue foi derramado, acabou, está consumado. E é por isso que não vemos a frase pedir perdão pelos pecados. Pode procurar. Ah, pastor, não, mas tem lá, Tiago fala: confessai os vossos pecados uns aos outros, para seres curado. É Tiago 1,13? Qual que é? Acha aí os universitários. Quem acha para mim? Acho que é Tiago 1 alguma coisa. 5,16? Tiago, coloca para mim, Tiago 5,16. É porque você vai chegar lá em casa, e eu falei para você que não tem, né? Na Bíblia não tem mandando você pedir perdão no Novo Testamento. Aí você fala: e esse aí? Está aí, ó. Confessai os vossos pecados para quem? Para Deus? Não, uns aos outros. E orai uns pelos outros, para quê? Para ser perdoado? Para ser curado. Por quê? Porque tem horas que você peca, e aquele pecado te faz tão mal, que você não está conseguindo resolver sozinho. Aí você tem que procurar um irmão de confiança e abrir para ele. Fala: cara, eu fiz uma coisa muito ruim, estou mal, ora por mim. Nessa hora, você é curado dessa opressão. Por quê? Porque ele vai falar: irmão, vou orar por você, porque você sabe que você já está pago. Você está perdoado, o Senhor vai te dar graça para você não fazer de novo. Percebe? Você fala: pastor, e o Pai Nosso? Pai Nosso nós vamos falar domingo que vem. Eu vou te explicar o que está acontecendo lá. Você vê como a Bíblia é poderosa, né? E como nós precisamos do Espírito para discerni-la e não ficar preso em enganos que prendem a sua alma. Sabe qual é a minha sensação aqui? É que vai sair daqui hoje um monte de gente com dívida paga. Sensação de leveza. Eu creio e profetizo que você ainda vai viver muitos anos, mas quando chegar a hora, você vai chegar diante de Deus em paz,
sabendo que a sua dívida está paga diante dele. Você não tem que ficar com medo de ir para o inferno, de ter perdido a sua salvação. Talvez você tenha ouvido coisas diferentes. Eu sei que quando você peca, você pode viver triste, pensando que a sua dívida não foi paga, mesmo que tenha sido como eu falei. Mas, você sabe, quando eu acho que os judeus, eles sabiam do pecado, e todo ano o sacerdote ia lá. Eu acho que quando acabava o sacrifício, e ele apresentava o sangue, representando a nação, e ele não morria lá dentro, eu acho que era um alívio. Uau, mais um ano de perdão, até o ano que vem. Mas você não. O seu sacerdote foi para sempre. Ele morreu, pagou os seus pecados para sempre. Como diz Hebreus, você não tem que lembrar deles mais. Você não tem que viver com essa consciência mais. Você pode viver em paz e aliviado. Você não vai pecar. Você não vai querer ir para o pecado. Você vai pecar, melhor dizendo, mas você não vai querer ir para o pecado. Mas eu declaro para você, acredite em mim, quanto mais consciência de perdoado, menos pecado vai haver na sua vida. É o contrário, não é o que as pessoas estão dizendo. Nós estamos pregando essa mensagem, não tem ninguém aqui se desviando por causa disso. Muitos que vão embora para o pecado, porque nunca nasceram de novo. Estão debaixo de escravidão. Mas se você creu nessa mensagem, não. Olha, o seu perdão total não é posicional apenas, é uma realidade. Em 1 João, no capítulo 2, verso 2, a Bíblia fala que Jesus é a nossa propiciação. No original é hilasterion, que significa o sacrifício que satisfez a Deus. O sacrifício que satisfez, ele é, olha lá, a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Essa palavra propiciação no original é hilasterion, que significa que Jesus é o sacrifício que satisfez a Deus pelos nossos pecados, e não apenas pelos nossos, mas pelo mundo inteiro. Eu vou te dizer uma coisa que vai te deixar chocado. Ninguém, por causa desse versículo aqui, precisaria estar no inferno, porque o pecado de todos os homens estão pagos. Mas alguns se negam a aceitar e dizem: não, eu resolvo a minha vida sozinho. Não querem crer. É por isso que vão para o inferno, mas não precisam ir. Deus não criou o inferno para os homens, foi feito para Satanás e seus demônios. E ninguém precisaria ir para lá por causa dos pecados, porque ninguém nunca vai conseguir pagar pecado. O seu povo dependia de ficar matando animal, mas não era definitivo, era só uma nota promissória até Jesus vir. Mas quando ele vem, ele é o cordeiro definitivo de Deus, que tira o pecado do mundo para sempre. E aquele que crê está perdoado para sempre. Não foi de graça, foi de graça para mim e para você, mas custou tudo para Deus. Custou o seu próprio filho. Negar o perdão completo e achar que você tem que ficar todos os dias lembrando e arrependendo de cada um, que você não vai lembrar, para entrar no céu, só vai produzir opressão em você. E significa que você está dizendo que a obra de Jesus não foi suficiente. Mas uma vez que você crê, você vai desfrutar de uma paz completa no seu coração. Fique de pé onde você está. Eu quero orar por você. Se o Deus do universo está satisfeito com o sacrifício de Jesus,
Preste atenção que eu vou te falar, olha para cá. Preste atenção. Se o Deus do universo está totalmente satisfeito com o sacrifício de Jesus de uma vez para sempre, para pagar os seus pecados, quem é você para não ficar? Aceite. Aceite que você está perdoado. Eu sei que às vezes você tem dificuldade, fala, meu Deus, me ajuda. Mas eu li para você na Bíblia. Eu quero apenas que você coloque a mão no seu coração. Eu vou orar por você. Pai, essa é uma verdade tão profunda, tão poderosa. Nossos pecados estão perdoados para sempre. Jesus se ofereceu como um sacrifício perfeito para sempre. E o Senhor está satisfeito com o sacrifício dele, definitivo, passado, presente e futuro. Eu oro para que os meus irmãos tenham revelação dessa verdade, e que toda mentira, toda cadeia de acusação, condenação, escravidão do diabo caia na vida deles, e que eles possam desfrutar de uma paz indizível, um descanso profundo no seu coração, na sua alma, sabendo que diante do Senhor todos os seus pecados estão pagos. Eles não precisam se apropriar, é uma realidade. Eles precisam apenas agradecer que estão perdoados e que podem viver sem dívida. Não vão querer viver no pecado, não. Senhor, nós sabemos que neles está a divina semente, e o Senhor colocou no coração deles a tua vontade. Eles querem fazer a tua vontade, não querem fazer a vontade do mundo. E porque sabem que são amados e perdoados eternamente, nós somos atraídos para viver perto do Senhor. E eu sei que essa mensagem tão poderosa vai encher a nossa casa nesses dias, vai nos encher do Espírito, vai encher a nossa casa, a nossa família de paz, de harmonia, de alegria, mas vai encher a casa de Deus de pessoas que vão descobrir que também estão perdoadas, vão crer neste evangelho, vão nascer de novo, e essa casa estará cheia de novos filhos que o Senhor mesmo vai trazer. Eu abençoo a vida dos meus irmãos nessa noite e declaro sobre eles o perdão total dos seus pecados, em nome de Jesus. Deus te abençoe, querido. Aleluia. Tenha uma semana maravilhosa.